Olá, você está no canal A Verdade e a Bíblia. Eu sou o pastor Isaac e o tema de hoje é prosperidade. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pessoal do WhatsApp, grupos de Facebook, com o pessoal da sua igreja. Deixa o teu like, ativa o sininho e se inscreva no canal. Afinal de contas, você vai saber hoje o que todo mundo busca, que é prosperidade, porém, nem todo mundo tem prosperidade, justamente porque nem todo mundo sabe o segredo da prosperidade. E hoje você vai saber, eu vou te ensinar o que é a verdadeira prosperidade dentro da visão da Bíblia. Afinal de contas, esse é o canal A Verdade é a Bíblia. E nada mais justo do que todo o tema do nosso canal ser baseado naquilo que é a base do canal, que é a Bíblia Sagrada. Porque ela é onde está toda a verdade e não o que a gente muitas das vezes escuta por aí, pelas igrejas, pelos Facebook da vida. Bom, eu quero começar esse assunto falando para você uma coisa muito interessante, tá? Eu falei que eu vou falar sobre prosperidade. Então eu quero começar falando uma coisa que vai levar a esse assunto. Observe uma coisa. O mundo foi criado com dualidade. O que é isso, pastor Isaac? Dualidade. Dualidade é preto, branco, ida, vinda, subida, descida, alto, baixo, largo, estreito, fundo, raso, sol, lua. No mundo você vai encontrar dois polos. Céu, terra, sempre tem dois polos. Então, se existe fracasso, também existe prosperidade. Como também existe a prosperidade, existe o outro polo, que é o fracasso. Porém, o que acontece? O que a gente observa é que na maioria, já que eu estou falando para cristãos e não cristãos, na maioria das vezes, a gente vê poucas pessoas conseguindo a tão sonhada prosperidade. Por quê? Porque muitas pessoas buscam a prosperidade de várias formas. Muitos cristãos buscam a prosperidade em vigílias, campanhas, culto na casa de irmão A, irmão B, irmão C, e outras pessoas fazem de tudo para prosperar, porém elas não prosperam. Por quê? Você precisa entender que esse mundo é regido pela palavra de Deus. A palavra de Deus criou todo o universo e toda a terra e tudo que nela há. E a palavra de Deus, ela está contida dentro da Bíblia. Pastor Isaac, o que é a palavra de Deus? Nada mais do que a mente de Deus revelada por escrito, escrita por inspiração, aonde ele inspirou as pessoas que a escreveram, para que a mente de Deus fosse revelada para mim e para você. Então, eu quero agora revelar para você, nesse contexto, um pouco da mente de Deus quando ele fala sobre prosperidade. Se você tem a Bíblia, aí na sua casa, se você não está com a Bíblia no momento, você pode pegar papel e caneta e anotar. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 1 em diante, alguns versículos, e nós vamos interpretar esse pequeno capítulo, ou melhor, esses versículos, para que você possa entender o que eu quero falar. Vamos lá. Na minha Bíblia está escrito assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Bom, o que esse versículo ele começou a dizer sobre prosperidade? Primeiro, a gente percebe que prosperidade é um desejo do coração de Deus para os seus filhos. Seria inadmissível afirmar
que um Deus tão grande, criador do céu e da terra, tá certo? Ele não desejasse a prosperidade dos seus filhos. De Gênesis a Apocalipse, você vê a preocupação de Deus em prosperar o seu povo, o povo que ele escolheu, né? Se você for olhar o Éden, era uma prosperidade. Depois do Éden veio Noé, Noé também teve prosperidade, né? Abraão foi próspero, Isaac próspero, Jacó próspero. Todos os grandes homens de Deus foram prósperos. Aqueles que não seguiam a palavra de Deus, aí passava pelo fracasso. Isso aí tá óbvio. Porém, eu quero falar uma coisa para você. Nos dias de hoje, nós temos duas vertentes de pregação do Evangelho. Uma vertente que não aceita a pregação da prosperidade. E outra vertente que verdadeiramente aceita a pregação da prosperidade. Porém, vem a seguinte pergunta: quem está certo na pregação do Evangelho? Quem é contra a prosperidade e prega que a gente não deve ser próspero porque a gente está esperando a vinda de Cristo e que esse mundo vai passar, né? Ou aquele que prega que a gente pode ter uma vida próspera? Bom, para responder essa questão, eu gostaria que você analisasse o que eu vou falar, tá certo? Por exemplo, a gente sabe pela Bíblia que Deus criou o céu e a terra. E nessa terra, Deus criou diamante, pedras preciosas, ouro, prata, petróleo, ferro, zinco, tudo que é mineral, tudo que gera riqueza está nessa terra. Porém, eu gostaria de perguntar para você a seguinte questão: por que Deus fez a terra com tanta riqueza, tá certo? Seria então porque Deus teve pena de Satanás e ele perdeu o céu com toda a riqueza que tinha, e Deus lançou ele do céu à terra, né? Ele foi lançado, né? E ele jaz nessa terra, e Deus, com pena, deixou toda a riqueza para financiar o reino de Satanás. Isso seria um absurdo acreditar num negócio desse. Então, o que eu paro para entender é que toda a riqueza que existe na terra, Deus deixou para os seus filhos, para o povo dele, para financiar a vida próspera do povo de Deus aqui na terra. Isso aqui é muito óbvio, tá certo? Porém, muitas pessoas não acreditam nisso. Elas acreditam em deserto. Às vezes você pergunta para uma pessoa o que é que ela está passando. Ela está passando uma provação difícil. Então ela diz assim: não, eu estou no deserto, eu estou na provação, Deus está me provando. Que é um absurdo afirmar que Deus prova alguém. Pastor, mas o senhor está com duas conversas, porque a Bíblia diz que Deus provou Abraão. Bom, isso é uma figura de linguagem, porque se eu disser para você que Deus provou Abraão, eu estou dizendo que Deus não é onipotente, onisciente, nem onipresente, nem tem poder de conhecer o ser humano. Ou seja, Deus não precisava provar Abraão para descobrir que Abraão ia ser fiel. Na verdade, Deus deu condição a Abraão de Abraão provar para o próprio Abraão que Abraão poderia ser fiel a Deus. Isso sim, tá certo? Então, na verdade, Deus não prova ninguém. E Jesus ensinou isso muito bem quando ele disse: se vós sendo maus sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, você observa que a verdadeira vontade de Deus é que você seja próspero. Porém, existem alguns princípios para a prosperidade. E eles estão aqui inseridos no Salmo 1, e eu quero interpretar rapidinho, tá? Olha só: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Veja bem, tem alguma linguagem bíblica que diz assim: bem-aventurado aquele que não segue conselho de ímpio. A palavra bem-aventurado é a mesma coisa que dizer plenamente realizado, completamente feliz. Então você pode observar aqui que o versículo diz: como é feliz aquele que não segue conselho de ímpios. Ou seja, o que é uma pessoa feliz? Uma pessoa feliz é uma pessoa que vive em falta, que não tem dinheiro para pagar suas contas, é uma pessoa que não tem o que comer, uma pessoa que não tem o que vestir, uma pessoa que não tem o dinheiro do aluguel, o dinheiro das compras do mercado, vive se escondendo por causa dos credores. Não, isso não é felicidade. Aqui a minha Bíblia garante que se eu não seguir o conselho dos ímpios, eu não vou ser uma pessoa infeliz. Mas pastor, quem são os ímpios? São as pessoas do mundo? Não.
são pessoas que praticam impiedade, tanto dentro da igreja como fora da igreja. O que é uma impiedade? Bom, uma impiedade é tudo aquilo que não é justo diante de Deus, tudo aquilo que é contra a lei dos homens e contra a lei de Deus. Isso passa a ser uma impiedade. Eu estou resumindo o contexto. E aqui diz assim: não imita a conduta dos pecadores. Pastor, o que é imitar a conduta dos pecadores? Primeiro você precisa entender que o povo do mundo, eles não são pecadores, eles são perdidos. Pecador é aquele que conhece uma lei, uma norma, e ele quebra essa lei e essa norma. Então ele cometeu um ato, um pecado. Ele cometeu um pecado. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: se eu não imitar, tá certo, a vida e o estilo de vida dos pecadores, e aonde que eu vou encontrar pecadores? Puxa, dentro das igrejas é onde mais tem pecador, porque são pessoas que conhecem a verdade, porém vivem uma vida de pecado. Então, se eu não imitar essas pessoas, tá certo, eu também vou ser uma pessoa feliz. Aqui também diz assim: ao contrário, a satisfação está na lei do Senhor, tá certo? Ou seja, o que é a minha satisfação? Satisfação é tudo aquilo que me dá prazer, né? Eu posso ter satisfação num carro zero, eu posso ter satisfação numa casa nova, eu posso ter satisfação numa viagem dos meus sonhos, mas a Bíblia aqui me garante que a satisfação de uma pessoa plenamente feliz não é nada disso, é na lei do Senhor, ou seja, ela tem desejo de estar aprendendo a lei do Senhor. Pastor, e qual é a lei do Senhor? A palavra de Deus. Ela é que é a verdade, ela é que é a vida, né? Ela é que revela a mente de Deus. Então, se eu tiver desejo de conhecer ou de ser íntimo da palavra de Deus, eu vou ser uma pessoa plenamente realizada e completamente feliz, né? E nessa lei medita de dia e de noite, ou seja, eu preciso estar com a minha mente cheia. Quando eu medito de dia e de noite, o que eu estou fazendo? Eu estou programando a minha mente para o sucesso. Quanto mais eu medito, mais a minha mente vai se programando. Quanto mais eu medito, mais a minha mente vai programando. É isso que a Bíblia quer dizer. Porque os seus resultados hoje, por falta de prosperidade, são relativos aos seus pensamentos, às suas ações e ao que tem na sua programação mental. Se você hoje não é próspero, o resultado disso é a sua programação mental. Então você precisa mudar a sua programação mental. E como é que eu mudo minha programação mental? O melhor caminho é meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai te ensinar como ter sucesso aqui nessa terra e ter o maior sucesso que todo ser humano busca, que é a salvação. Então, o que a Bíblia também me afirma, tá certo? Que se eu fizer isso, eu vou ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, águas correntes. Existe uma diferença de uma árvore plantada fora dos rios, distante dos rios, e uma árvore próxima aos rios. Ou seja, uma árvore próxima aos rios, na beira do rio, a sua raiz ela vai ter mais, ela vai ser mais regada, mais nutrida pelas águas que vão estar ali enxertando nas suas raízes, deixando ela mais nutrida. Então essa árvore, as folhas dela não vai cair fácil, os frutos delas vão ser mais doces, os frutos vão dar no tempo certo. É uma árvore que verdadeiramente não tem problema. E é isso que Jesus está querendo dizer, ou melhor, que Deus está querendo dizer na sua palavra aqui, que eu vou ser uma pessoa próspera, que meus frutos vai dar certo. E por final ela diz assim: e tudo quanto fizer prosperará. Meu irmão, a Bíblia não diz que eu vou prosperar em umas coisas e em outras não. Então isso significa que eu vou prosperar na minha empresa, eu vou prosperar no meu casamento, eu vou prosperar com os meus filhos, tá certo? Até porque, falando de filho, em Deuteronômio 28, de 1 a 15, garante que se eu ouvir atentamente a voz do Senhor Deus e seguir fielmente a palavra de Deus, os meus filhos serão abençoados. Isso casa com o Salmo 1. Então eu vou ser próspero na minha empresa, no meu ministério, no meu casamento, nos meus negócios, na minha saúde, dentro da minha casa, na minha comunidade. Eu vou ser uma pessoa próspera, né? Por quê? Porque a palavra de Deus me garante que eu serei próspero. Porém, uma das coisas que você precisa entender é que quando você medita de dia e de noite na palavra de Deus, você vai encontrar na Bíblia alguns
requisitos ou ensinamentos que ensinam como você prosperar. Por exemplo, no livro de Provérbios, fala que toda pessoa que dorme demais vai ser pobre. E está dentro da Bíblia. Todo amante da cama, ele vai ser pobre. A Bíblia diz assim, um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a cruzar os braços, eis que a tua pobreza virá como uma praga de que não possas curar-te. Então você observa que a própria Bíblia define a pobreza como uma coisa mal e não como uma coisa vinda de Deus, né? Então você precisa entender que Deus não é contra a prosperidade, né? Ele não jamais seria contra a prosperidade que ele mesmo criou. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para você que está me ouvindo. Eu gostaria que você se perguntasse: quando Jesus arrebatar a sua igreja, ele vai arrebatar a igreja para morar onde? Não é no céu? Você já parou para analisar como é a descrição do céu? Ruas de ouro, muro de cristal. Ora, se a rua é de ouro, com certeza não tem miséria. Se os muros são de cristal, com certeza não tem miséria. Até porque Deus não ia morar num lugar de miséria. Então, o que eu posso dizer? Jesus não vai arrebatar a sua igreja para colocar ela num lugar onde o esgoto é a céu aberto. Não. Jesus vai levar a sua igreja para um lugar próspero. Então, como Deus seria contra a prosperidade que ele mesmo criou? Se desde Gênesis a Apocalipse, tudo que ele mais deseja é prosperar a vida do seu povo. Porém, o seu povo precisa entender também que em Isaías 5,13 diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Né? Não adianta você estar só se enchendo orando demais, buscando a vida só espiritual. Você precisa entender que o ser humano vive em 4 mundos distintos: mundo físico, mundo mental, emocional e espiritual. Se você for viver só do espírito, para você viver só pelo espírito, você tem que morrer e ir para o céu, porque quem vive 100% pelo espírito são os anjos. E aqui na terra você nunca vai viver 100% pelo Espírito. Então você não pode simplesmente viver pelo Espírito, você não pode simplesmente viver só emocionalmente, porque tem pessoas que fazem as coisas só pela emoção, né? Então você tem que usar também a razão. Então você também tem que usar a tua mente, que é o teu intelecto, né? E aí o mundo físico vai aflorar tudo isso. Ou seja, nós vivemos em 4 mundos e precisamos sim da visão espiritual, mas a gente precisa do conhecimento humano. Não adianta você querer prosperar se você não aprende com a palavra de Deus que você precisa, tá certo? Ter fé, mas também ter obras. Por quê? Fé sem obras não vale nada, né? Então, o que eu quero dizer para você? Pare de você ficar buscando prosperidade só em ciclo de oração, campanha de vigília. Isso não vai prosperar você. Tem um monte de pessoas aí indo para a campanha, ouvindo profecia. Profecia não prospera ninguém. Segundo a palavra de Deus, a única coisa que me prospera, que me faz plenamente realizado, completamente feliz, é eu meditar de dia e de noite na palavra de Deus. E não eu ficar ouvindo profecia. E não eu ficar fazendo campanha. Mas a palavra de Deus também me diz que eu preciso criar algo, fazer algo e empreender em algo. A Bíblia diz: se projetas alguma coisa, isso te sairá bem, e a luz do Senhor raiará sobre ti. Então eu quero deixar para você um conselho muito prático, tá? A prosperidade ela é muito fácil. Você está buscando o caminho mais longo. Pastor, por quê? Você está buscando o caminho da prosperidade, como eu acabei de falar, em vigílias, campanhas, profecias. Isso é o caminho mais longo. O caminho mais prático e rápido seria você pegar a sua Bíblia e começar a meditar nela de dia e de noite. Nela você vai encontrar conselhos de Deus lhe ensinando como você ser um bom patrão, como você ser um bom empresário. Ela vai abrir tua mente para tu ter uma ideia, lançar essa ideia, crer nessa ideia, e aí essa ideia vai crescer e prosperar. Porque a Bíblia diz que quem planta muito, colhe muito. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem não planta nada, não colhe nada. Então não adianta você ficar só orando, se enchendo do Espírito, e aí você não faz nada. Sabe o que vai acontecer? Você vai continuar pobre, sem condição. Sua vida vai ser pobre, miserável, sem condição. Você vai viver no aperto. Você vai viver sim num deserto. Agora eu quero falar sobre deserto para encerrar esse assunto dizendo o seguinte: há uma diferença muito grande do deserto de Deus e o deserto da tua desobediência. Quando a gente olha a Bíblia e vê que Deus levou o povo pelo deserto, você vê que lá no deserto tinha uma coluna de fogo para iluminar de noite, uma nuvem para proteger eles do sol de dia,
nunca faltou água, nunca faltou comida, tá certo? As roupas e sandálias não envelheciam, eles não adoeciam, ou seja, comiam maná do céu, vinha codorniz, não faltou nada no deserto de Deus. Agora, no deserto da tua desobediência, meu irmão, falta o aluguel, falta a conta da água, da luz, a gasolina do teu carro, falta a comida, tu tem que andar escondido porque tu vai ficar devendo no mercado, tu vai ficar devendo nos credores. Por quê? Porque esse é o deserto da tua desobediência. Então, para e analisa quando você fica dizendo que está no deserto, que está na prova. Em primeiro lugar, isso é uma heresia, porque Deus é Pai e Ele não vai querer nunca colocar você num lugar que você tenha falta de tudo, porque a Bíblia ela não dá base para isso. Pelo contrário, Jesus garantiu que Ele é meu Pai e Ele me dá o melhor. Então você precisa entender que a prosperidade, o caminho da prosperidade, está no Salmo 1 ou em todo o contexto da Bíblia. Você precisa entender que a Bíblia ela só vai te incentivar a criar coisas nobres, honestas, a respeitar as leis dos homens e a lei de Deus. Se você fizer isso, você vai ser uma pessoa muito próspera. Eu quero agradecer esses poucos momentos que a gente passou comentando sobre esse assunto. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Nós podemos aprofundar muito mais sobre isso, sobre esse assunto, até porque eu estou sendo um pouco prático, né, para não tomar muito tempo. E eu quero agradecer você que está aí ouvindo esse vídeo e que Deus abençoe sua vida, a sua família e que você possa verdadeiramente meditar de dia e de noite na palavra de Deus e ser uma pessoa plenamente realizada e completamente feliz. Que Deus abençoe você.